25, um dos assuntos mais importantes dessa semana. Ontem você acompanhou aqui no Entre Nós as reações à medida do Gilmar Mendes, determinação de que só a Procuradoria-Geral da República pode acompanhar e pedir impeachment de ministros da Corte. O ministro negou um pedido da AGU e está mantendo as alterações na lei do impeachment. Vamos conversar com Canha Messina, na capital federal, que tem mais informações para nós. Boa tarde, Canha. Bem-vindo aqui ao Entre Nós. Oi, Renan, boa tarde a você, obrigado. Um abraço para a Adriana, para os nossos queridos telespectadores. Exatamente, a gente está falando ao vivo aqui do Salão Verde da Câmara dos Deputados. Lá dentro, no plenário, está o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, que tem um papel realmente central em toda essa polêmica, porque é ele que está negociando com o ministro Gilmar Mendes eventuais modificações na posição do ministro. Essas modificações, no entanto, ainda não vieram. O próprio presidente do Congresso, no entanto, ontem conversou de maneira reservada com o Gilmar Mendes. Os dois têm uma relação definida aqui no Congresso como estreita e avisou que o clima aqui na casa realmente é péssimo. Há uma irritação muito forte por parte dos parlamentares relativas à possibilidade de perda de poder em relação ao possível impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. O ministro Gilmar Mendes ontem tirou esse poder, de iniciar o processo contra ministros do STF por parte de senadores e deu essa possibilidade de levar adiante os processos apenas e de maneira exclusiva ao próprio Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Houve realmente uma reação muito forte, principalmente por conta dessa questão. O Centrão e os oposicionistas acabaram se mobilizando, o que forçou o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, a também se posicionar. Ele emitiu um manifesto aos senadores, também foi ao plenário e disse realmente que está havendo uma perda de prerrogativas por parte do Congresso. Isso foi relatado pelo próprio Davi Alcolumbre ao ministro Gilmar Mendes e agora a expectativa é realmente de um caminho do meio. Eu conversei com alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. A avaliação é de que o julgamento dessa questão envolvendo o ministro Gilmar Mendes, a decisão do ministro Gilmar Mendes está marcado para o dia 12 de dezembro no plenário virtual e muitos ministros afirmam que realmente é necessário o chamado caminho do meio, ou seja, uma posição ali que seja capaz de compor, se não agradar os dois lados, o que é realmente impossível, porque alguém vai ter de ceder, mas pelo menos um caminho do meio para evitar realmente que o clima permaneça como está. Hoje, o presidente aqui da Câmara, Hugo Motta, afirmou que é necessária realmente haver ali uma recomposição entre Congresso e Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, o ministro Gilmar Mendes, que também participou hoje de um seminário ao lado de Hugo Motta, ao lado do colega Flávio Dino, afirmou que a intenção dele não foi realmente tirar poder de nenhum político, apenas deixar claro que a lei do impeachment de 1950, ela precisa realmente ser atualizada. Mas, pessoal, porque a gente está falando de uma casa, o Supremo Tribunal Federal no caso, uma casa que é técnica, mas não deixa de ser política. Então, Gilmar Mendes deixou claro que esse número de pedidos de impeachment nas gavetas do Senado são 81, mais da metade desses pedidos realmente incluindo o ministro Alexandre de Moraes. Isso acaba realmente deixando as coisas mais tensas. Então, ele admitiu que essa decisão dele no que diz respeito aos pedidos de impeachment, ela passa realmente pela decisão feita pelos senadores de levar adiante processos contra os ministros. O fato é que a Advocacia Geral da União havia pedido ontem uma reconsideração por parte do ministro Gilmar Mendes e ele negou hoje qualquer tipo de possibilidade de recuo. O clima por aqui continua tenso, pessoal, e a gente continua acompanhando. O Caian, só para a gente finalizar, dois pontos que eu queria colocar. Um deles é que, é claro que se a gente compara a situação dos dois poderes, colocando aí Supremo e Congresso, a gente sabe que o PL, partido do ex-presidente Bolsonaro, estava abertamente, já anuncia isso há muito tempo, fazendo campanha para eleger um maior número possível de senadores para levar adiante impeachment de ministros do STF. Então, a campanha política já tinha esse objetivo. E quando a gente compara esses dois poderes, a gente já tem
a situação de deputados condenados pelo Supremo, em que a determinação do Supremo é para que eles percam o mandato, caso de Zambelli, Carla Zambelli, que está presa na Itália, caso de Alexandre Ramagem, que está foragido nos Estados Unidos, mas, no entanto, a palavra final cabe ao Congresso, tanto que esses 2 condenados não perderam seus mandatos. O contrário não acontece. Como está atualmente, se, de fato, o partido do ex-presidente conseguir uma maioria, um número grande de senadores, pode levar adiante um movimento político de derrubada de ministros. E o outro ponto que eu queria colocar, para a gente finalizar, vai ser muito interessante acompanhar as posições de Cássio Nunes Marques e de André Mendonça, que fazem parte do Supremo, indicados pelo ex-presidente Bolsonaro, se eles vão considerar que qualquer movimento político dentro do Congresso pode caçar um ministro, ou se haverá uma posição coerente, unânime, dentro do Supremo. Com certeza, os dois têm um baita abacaxi ali para descascar, né? Porque se eles ficarem ao lado do Supremo Tribunal Federal, eles acabam se indispondo com o movimento bolsonarista. E se eles acabarem ficando mais ali alinhados com a direita, eles acabam se indispondo com os colegas. Então, realmente, eles têm ali uma preocupação e são 2 realmente que estão defendendo ali um caminho do meio, um caminho de recomposição. Sobre essa possibilidade de aumento de bancada, né, por parte principalmente da direita no Senado, depois das eleições, essa preocupação, ela é uma preocupação que foi inclusive relatada pelo próprio ministro Gilmar Mendes ao tomar essa decisão. Ele afirmou que diante da possibilidade, ele disse hoje isso, que diante da possibilidade, né, de um aumento de bancadas que poderiam realmente influir na composição do Supremo Tribunal Federal, é necessário, nas palavras dele, dar um freio de arrumação na lei do impeachment. Fica a dúvida, né, Adriana, até que ponto o ministro vai se manter inflexível nessa decisão que abriu uma crise aqui com o Congresso, ou se ele vai realmente seguir o conselho de Hugo Mota, o conselho de Davi Alcolumbre e conselhos internos do próprio Supremo Tribunal Federal para tentar ali conseguir algum tipo de reconciliação. Obrigado, Caio Messina, pelas informações direto da capital federal.